Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical de forma virtual e hoje nós vamos estudar a nossa revista na lição de número 12, onde o tema será sobre discipulado. Então, hoje nós estudamos a aula passada sobre o evangelismo, a importância do evangelismo, e hoje nós vamos estudar sobre discipulado. Então, a formação dos discípulos de Cristo. A igreja tem esse papel. Tem esse papel de focar na palavra, pois a palavra que alimenta. Então, discipulado é uma das coisas que quando o cristão ele entra na igreja, um novo convertido, ele precisa passar pelo discipulado. É o momento onde ele vai aprender os fundamentos da fé. Porque se alguém ele não é bem discipulado, se alguém não é bem ensinado, ele vai poder ser levado por qualquer vento de doutrina. Ele vai poder facilmente voltar para o mundo ou então deixar Cristo por outra religião humana. Por quê? Porque ele não se fundamentou, ele não se alicerçou na rocha. Então, a urgência do discipulado é a urgência da palavra, do ensino, que muitos têm deixado de lado, que nós precisamos sempre colocar como prioridade. Então, nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, capítulo 28, e também se encontra no livro de Atos. Duas passagens nós vamos ler hoje. Mateus 28, do 16 ao 20, e depois Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então essas foram palavras de Cristo para a igreja, não somente para os apóstolos, mas para cada um de nós. Agora Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja como era a igreja primitiva e onde a igreja precisa olhar. É para os fundamentos, é perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverar na doutrina que a Bíblia ela nos instrui. A palavra de Deus deixada por Cristo e por diversos autores inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós estamos falando sobre com foco no Espírito Santo. Essa revista, nesse trimestre, ela vem focar sobre o pentecostalismo. Então, o pentecostalismo, a gente tem que tirar essa ideia da mente de que ser pentecostal é deixar a palavra de lado e estar só em movimentos
ou em ações que levam, por exemplo, os dons, ações do Espírito Santo, de cura, de libertação, tudo isso é verdade, pois nós cremos que os dons eles são atuais, mas nunca deixamos a palavra de lado, porque alguns pensam que pentecostal é aquele que só ora e não lê a palavra. Não, é uma balança dos dois lados, oração e palavra. Se nós focarmos somente em um, vamos estar acabando que não vamos estar crescendo saudável. Aquele que diz que só precisa da palavra e não ora, não jejuma, esse acaba se engodando em doutrinas, em coisas que acabam levando ele para longe de Cristo. E aquele que diz que só importa a oração e deixa a palavra de lado, ele acaba se deixando levar por movimentos, acaba se deixando levar por coisas, visões que às vezes diz que Deus falou, mas não falou. Então, nós precisamos crescer de forma saudável, com palavra e oração, os dois andando lado a lado. Então, assim a igreja fazia no tempo de Cristo, quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram, e hoje nós devemos voltar a esses fundamentos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O nosso texto áureo, ele vai falar sobre justamente as palavras de Cristo, em Mateus 28, que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que nós falamos sobre o outro ide. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. E Jesus aqui em Mateus 28, 16, ide, ensinai todas as nações. Então, o ensino das todas as nações quer dizer levar Cristo para as pessoas. Então, ensinar, instruir, são verbos que é usado também quando nós falamos sobre discipulado. Verdade prática, chamamos de discípulo na fé o aprendizado chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, nós chamamos discipulado a formação de discípulos. Ou seja, cada um de nós somos discípulos de Cristo. Aquele que entra na igreja, ele vai ter que se formar também um discípulo. Então, o discípulo, ele deve olhar para o mestre. Então, nós vamos falar o quê? Dos fundamentos da fé para que ele possa ser como o mestre, ou seja, Jesus. Então, nós não vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar de Cristo para eles, para que eles nunca pensem que aquilo que ele está crendo é errado, mas que ele venha entender que o que ele crê está fundamentado na Bíblia, está respaldado nas Sagradas Escrituras. Não foi ninguém que inventou. Tudo isso foi estudado e foi fundamentado na palavra de Deus. Então, o discipulado, ele faz parte do início da vida cristã. Ponto central: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. É um processo. Não é o irmão se converteu hoje e amanhã ele já vai saber de tudo, já vai estar entrando no curso de teologia. Não, é de forma saudável. Ele precisa ser discipulado, como o apóstolo Paulo diz, primeiro com leite, assim como uma criança ela tem o seu crescimento saudável, o alimento precisa ser de acordo com a faixa etária. Assim também o discipulado na igreja
tem a sua faixa etária. Então, por isso que nós separamos a classe do discipulado. Aquele novo convertido, ele vai ser instruído, às vezes, de uma forma mais peculiar, mais particular, do que aqueles que já estão há mais tempo. Então, por isso a importância de ter a classe do discipulado. Porque a classe do discipulado, o professor, ele vai levar aquela pessoa, o novo convertido, a passar por todos os fundamentos. Aprender o que é santificação, justificação, aprender a importância do batismo, pois o discipulado ele vai aprender sobre o batismo. Por isso que nós só batizamos aqueles que foram discipulados, para que eles tenham ciência e conhecimento sobre a importância do batismo. Porque se esse não aprendeu o que é batismo, ele vai pensar que é só mergulhar na água e pronto. Não tem nenhum simbolismo, nenhum significado. Não. O discipulado ele vai aprender a importância do batismo nas águas. Então, tudo isso é parte do crescimento e desenvolvimento na vida cristã. Então, na introdução diz que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Ou seja, ninguém pode querer pular essa etapa. É como se você colocasse o seu filho que precisa passar pelo Jardim 1, pelo Fundamental, alfabetização. Não, vamos colocar ele já com o Fundamental 2, vamos colocar ele já depois numa série mais avançada. Não, ele precisa passar pelo Jardim, Fundamental, primeira, segunda série, e assim ele vai aprendendo. Assim também na vida espiritual. Ninguém entra no quarto, agora eu vou ler a Bíblia e vou sair só quando eu ler toda. Não, se alguém fizer isso, ela vai acabar fazendo o contrário. Em vez dele aprender, ele vai estar se desviando. Por quê? Porque ele está querendo se alimentar de uma forma errada. É como alguém que coloca o alimento como uma gula e come sem parar, sem parar, sem parar. Daqui a pouco ele vai estar o quê? Empachado, não vai conseguir mais nem sentar, vai vomitar se ele comer exageradamente. Assim também na vida cristã, precisa ser tudo bem dosado, tudo precisa ser conforme Deus quer, para que assim o crescimento venha a ser saudável. Então, o que é discipulado? Como nós já falamos, discipulado é esse primeiro contato do novo convertido com a palavra, com o ensino. O termo discipulado ele vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Então, todos nós somos discípulos, porque o nosso mestre é Cristo. Então, existe o discipulado contínuo, porque nós nunca sabemos nada, estamos sempre sendo discipulados. Mas aqui no nosso foco é falar sobre o discipulado na igreja, ou seja, é o discipulado que faz parte da vida do novo convertido. Então, o termo discípulo ele se aplica com frequência nos evangelhos, aqueles que faziam parte dos seguidores de Cristo, os 12 discípulos. Depois eles foram chamados de apóstolos. Mas hoje nós podemos sim ser chamados de discípulos, porque nós estamos seguindo ao Mestre, mas não podemos se auto-titular apóstolos, porque apóstolos só foram os 12 e o apóstolo Paulo, que foram convocados pelo próprio Cristo para uma missão específica. E eles viram Cristo. Então, hoje não podemos dizer que existe apóstolo. Hoje, alguns se auto-titulam apóstolos, mas esses que se dizem apóstolos, eles vão contra o que diz a palavra de Deus. Então, discípulo é uma palavra que se aplica muito no Novo Testamento e hoje também pode ser usada. A grande comissão
Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. Não é uma opção, é mandamento. É assim como evangelizar faz parte do discipulado. Porque se você evangelizou, aquela pessoa aceitou Jesus. Pronto, ela aceitou Jesus, agora ela só precisa vir para a igreja e pronto. Não, precisa ser acompanhado, precisa ser ajudado, precisa ter alguém, de alguma forma, ao seu lado. Porque senão, ele vai aceitar Jesus hoje, quando vier as dificuldades, ele vai deixar Cristo por qualquer coisa. Por quê? Porque ele não aprendeu que existe sim dificuldades, existe provas, existe sim coisas que acontecem na vida do crente, mas Jesus está do nosso lado. Então, o discipulado não é uma opção, é mandamento. E isso é para a edificação da igreja e crescimento espiritual de cada cristão. Se todos crescem, a igreja cresce. Mas a partir do momento que todos deixam a edificação de lado, a igreja ela é formada por cada um de nós. Então é um conjunto. Então precisamos atender ao chamado de Cristo, fazer discípulos de todas as nações. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Ou seja, não é somente ouvir, mas guardar. Porque se nós dissemos que ouvimos, mas não colocamos em prática, então nós, como diz Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, qual foi a ordem de Jesus? Ensine a eles a guardar tudo que eu ensinei. Ou seja, é realmente colocar no coração. Não é somente ouvir, pronto, ouvi, já está bom. Não, é colocar em prática. Quando se fala guardar, é ir além de ouvir. É você ouvir e praticar. Porque aquele que só ouve é semelhante àquele que construiu a sua casa na areia. Vai vir o vento, tempestade vai cair. Mas aquele que ouviu e colocou em prática está sobre a rocha. Tópico 2. O tripé do discipulado. Ou seja, 3 fundamentos do discipulado: a palavra, a comunhão e o serviço. Vamos ver cada um desses. Primeiro, a palavra. A palavra de Deus é a autoridade nas Escrituras. Ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos profetas do Antigo e pelos apóstolos no Novo. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, o discipulado ele vai com base na palavra de Deus. Pode sim ter um livro de discipulado, assim como a gente tem a revista da escola bíblica, pode sim ter uma revista do discipulado. Mas tudo isso é com base na palavra de Deus. Não existe um livro que o discípulo, o discipulado, ele vai seguir. É a palavra, é a Bíblia que vai seguir. Então, nós precisamos estar atentos àqueles que estão ensinando que o discipulado, ele pode sim ser deixado de lado. Pode sim, alguém aceitou Jesus, foi ali na frente, agora ele vai ficar vindo para a igreja, mas ninguém chega do seu lado, ninguém não sabe nem quem é, nem o seu nome, ele não se enturma, e acaba que a palavra ela vai se deixando de lado. O importante é aquela pessoa, ela está louvando. Importante é somente um momento dos louvores. E muitas igrejas fazem isso. Colocam os louvores acima da palavra. E quando faltando 10 minutos, aí vamos agora ouvir a palavra. Mas eles deixaram a palavra para o final, somente não dá nem tempo, 10 minutos, para falar alguma coisa. Então, precisamos estar com a temperança, ou seja, precisamos estar com equilíbrio. O culto,
ele tem a sua cerimônia, tem os louvores, tem a palavra, e tudo isso precisa ser bem dosado, porque tudo isso é para a glória de Deus, onde os louvores, eles vão nos entronizar na presença de Deus. Então, aqueles que dizem que o louvor não importa, está errado, porque o louvor, ele faz parte também do culto, e Deus, ele mesmo separou os levitas, aqueles para o adorarem. Então, os louvores, eles têm a sua importância e a palavra também precisa ter o seu tempo determinado. Então, tudo ele é organizado, é tudo bem colocado. Então, a palavra, ela tem o seu lugar, tanto no culto, como, por exemplo, na escola bíblica. A escola bíblica, nós estamos aqui focados na palavra, no ensino. E o discipulado, ele também é focado somente aprender e colocar em prática a palavra de Deus. Então, os discípulos, eles faziam isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a doutrina que hoje eles nos deixaram, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu as cartas, ainda nos ensinam. Então, tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus, e depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele também vela pela palavra. Quem pensa que o Espírito Santo, ele não se preocupa com a palavra, está enganado. O Espírito Santo, ele vela, ele cuida da igreja através da palavra. Porque as pessoas hoje querem dizer, mas Deus não fala mais como antes. Deus se calou, porque antigamente Deus falava com Moisés, com Abraão. Mas a palavra, ela está aqui. É Deus falando para a sua igreja, é Deus falando para mim e para você. Então, as pessoas, elas querem ouvir um profeta, querem ouvir Deus dizendo através de alguém, mas a palavra já nos revela, já nos diz, então que a gente venha meditar nela dia e noite. Então, nós vemos que precisa também estar focado na comunhão. Discipulado é comunhão. É no discipulado que aquele novo convertido vai conhecer os irmãos, conhecer a igreja, vai estar ali próximo. Então, muitas hoje megas igrejas, a pessoa entra e sai e não conhece ninguém, não sabe quem é, ninguém o conhece, ele só entra e sai e não é notado. Mas a igreja, ela precisa ter essa comunhão. No grego quer dizer koinonia, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Então a koinonia, a comunhão dos irmãos, ela precisa ser notada. Então a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então é no discipulado que o novo convertido, ele vai começar a entender a importância da comunhão. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo a lição de coinonia. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, ou seja, eles oravam com o mesmo intuito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, não tinha essa história de divisão. A igreja estava unida. Tinham tudo em comum. Como nós lemos na leitura bíblica em classe, se tinha alguém necessitado, aquele que tinha condição ajudava. Vendia até suas propriedades para ajudar aqueles que necessitavam. Então, veja como a igreja era unida. E essa união não pode ser deixada de lado. A igreja precisa estar unida com um só propósito, com um só pensamento, para que assim nós venhamos agradar a Deus. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. Então,
O discipulado vai servir para que aquele crente venha entender que a igreja ela é feita por nós. Cada um de nós somos parte da igreja, corpo de Cristo. E nós servimos a Deus através do que nós fazemos. Então, tudo que nós realizamos é um serviço que nós entregamos a Deus. Na igreja primitiva, o serviço cristão estava representado na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, Jesus deu o maior exemplo de serviço, ele lavando os pés dos discípulos, onde Jesus ele partiu o pão. Mas o que tem a ver partir o pão? É o serviço que a igreja ela precisa ter isso em mente. Se tem alguém necessitado, precisamos compartilhar, repartir. Então, a igreja não é feita de ninguém egoísta, se importando só comigo, não. Se importamos com todos. Se tem alguém que está necessitado, a igreja se junta, dá uma cesta básica, ajuda de alguma forma. Alguém que aos cultos faltou, a igreja vai perceber, os departamentos vão perceber, o irmão está faltando muito, vamos fazer uma visita, vamos ajudar de alguma forma. Então, o serviço não é feito somente pelo pastor, pelos presbíteros e diáconos e cooperadores. Não, o serviço é feito por cada um de nós. O nosso serviço a Deus deve ser sempre o nosso melhor. Podemos servir a Deus, como nós falamos, através dos louvores, servir a Deus através da música, servir a Deus através da palavra, mas também podemos servir a Deus na portaria, servir a Deus em uma limpeza, servir a Deus de várias formas. Então, precisamos entender que o discipulado ele vai entronizar na vida daquela pessoa a importância do serviço cristão. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de uma opção, é uma ordem. Então nós vemos que a igreja ela vai crescer sadia. O que existe hoje é igrejas lotadas, inchadas, mas que não cresceram sadia. Por quê? Porque deixaram a palavra de lado. Então, nunca podemos negociar a palavra. Nunca podemos dizer a palavra não é importante, porque ela é o que sustenta a igreja, é ela que sustenta a mim, a você. É a palavra que nos alimenta, é ela que serve para o crescimento espiritual sadio. Então, precisamos aprender mais a palavra, estarmos mais fundamentados na fé, pois o Senhor, Ele quer nos ensinar, mas nós precisamos tomar essa iniciativa de buscar. Então, devemos buscar a Deus em todo o tempo. Então, o crescimento é como uma planta, ela cresce saudável, ela precisa ser regada, precisa ser adubada, precisa ter um cuidado com aquela planta. Se não tiver um cuidado, essa planta vai morrer. Então, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Então, não adianta, por exemplo, vamos imaginar que o discípulo é o novo convertido. Ele é como aquela planta. Se você encher de água, ficar ali uma piscina, aquela planta ela vai morrer. Por quê? Porque precisa ser regado na medida certa. Se você também deixar de regar, aquela planta ela vai secar. Então, é diário. Todo dia regando aos poucos, para que aquela árvore venha crescer saudável. Assim também é a vida cristã. Precisa ser regada todos os dias e assim venha crescer de forma saudável. Então nós vemos que elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Então, a maturidade da fé. Então, essa maturidade não quer dizer quanto tempo de crente eu tenho na igreja.
A maturidade na fé não é medida pelo tempo, mas sim pelo amadurecimento. Porque existem crentes que estão há décadas na igreja, mas ainda não amadureceram, continuam com as mesmas coisas do princípio, que já deveria ter tirado da sua vida, mas ainda não amadureceram. Então, a maturidade da fé, ela não significa que quanto mais anos na igreja, mais maduro eu sou. É o que nós aplicamos na nossa vida. É o quanto nós aprendemos e quanto nós colocamos em prática. É o que faz a gente ser mais maduro na fé. Então, alguém que está 2 anos na igreja pode ser mais maduro que alguém que está há 10 anos. Por quê? Porque nesses 2 anos ele buscou, ele esteve mais presente, ele aprendeu mais de Deus e ele está colocando em prática. E aquele que faz 10 anos, ele não se importa mais em aprender, pensa que já sabe de tudo e acaba trazendo intrigas, discussões, muitas das vezes, para a igreja em vez de ajudar. Então, precisamos ter isso em mente. O amadurecimento do cristão, ele precisa ser de forma saudável. O processo de discipulado, ele proporciona à igreja, além de crescimento espiritual, crescimento numérico. Então, ou seja, é mais pessoas que nós estamos tirando do mundo, mais pessoas que estavam caminhando para o inferno e agora estão caminhando para o céu. Então, essa é a importância do discipulado. Na terceira viagem do apóstolo Paulo, o propósito ele foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Veja a importância do ensino, porque como o apóstolo Paulo fez, ele abria igrejas, ele deixava ali alguém responsável, mas ele sempre procurava se aquela igreja estava crescendo saudável. Então Paulo, ele foi até Éfeso, ele passava anos ali, não era somente uma viagem de dias, anos ele ia instruindo, ensinando, e aquela igreja ia crescendo de forma saudável. Então não é um crescimento só numérico, não é medir se a igreja é saudável pelo número de membros, não, é a qualidade, é se aqueles que estão ali realmente são crentes ou são falsos cristãos, pessoas que estão na igreja, mas ainda não nasceram de novo, ainda não se converteram verdadeiramente. Então precisamos medir o amadurecimento da fé. Então, o discipulado tem essa importância na igreja. Não é somente uma classe que vai aprender lições, não. O discipulado, ele faz com que o crente ele venha ser inserido na igreja, inserido em Cristo, na sociedade, porque a igreja é uma sociedade, aprendendo e para que ele venha, depois do discipulado, ele comece a crescer, a caminhar com seus passos. Então, Deus ele tem um interesse no bem-estar da igreja, dos cristãos. E Deus ele quer ensinar. E hoje nós podemos dizer que estamos mais próximos de conhecer a Deus do que ontem, porque nós vamos conhecendo Deus a todo dia. Ninguém para de crescer, ou seja, ninguém para de aprender mais de Deus, porque ninguém conhece a Deus por completo. Então, todos os dias a gente vai aprendendo um pouco. Então, a educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, ele contribui para a construção de uma sociedade civilizada. Ou seja, aquela pessoa, ela vai estar saindo do mundo e ela vai ser inserida na igreja, agora aprendendo de forma saudável como se deve comportar, modo de falar, tudo isso ele vai aprender de forma diária. Não é se converteu hoje, amanhã já mudou tudo. Ele vai aprendendo a mudar o seu linguajar, a forma de falar, a forma de se vestir. Tudo isso faz com que ele venha acabar que vai ser inserido no corpo de Cristo
E as pessoas vão começar a olhar ele e vão ver algo diferente. Ó, aquele irmão, aquela pessoa, ela fazia isso, agora ela mudou, agora ela é de Deus. Então, aquilo vai dar bom testemunho para que outras pessoas venham para Cristo. As perguntas. Vamos aqui fazer um resumo, né? Primeira pergunta é: a quem se aplica o termo discípulo nos novos evangelhos? Então, se você olhar a revista, ela tem as perguntas, e aqui eu vou colocar as respostas, ver se vocês acertaram, né? Então, primeira pergunta é: a quem se aplica o termo discípulo nos evangelhos? O que vocês acham? A resposta é: o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, ou seja, os apóstolos, os discípulos, os 12 eram chamados de discípulos. O que é a grande comissão? O que vocês acham que é a grande comissão? Esse nome ele se dá à grande comissão onde Jesus designou para a evangelização das nações. Então ele comissionou, chamou, mandou ir, deu essa missão. Por isso que ele diz grande comissão, porque ele nos comissionou para uma missão. O que envolve a comunhão no cristianismo? O que é comunhão? O que vocês entendem por comunhão? Comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, comunhão, do grego koinonia, tem a ver com o nosso relacionamento. Qual o objetivo do processo do discipulado? O que você entende com qual o objetivo de discipular alguém? O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Ele vai se fundamentar na fé, vai conhecer os princípios, vai ser entronizado naquilo que é importante para que ele venha crescer de forma saudável. Então, qual foi o propósito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo? Como nós já falamos, ele foi até a igreja de Éfeso fazer o quê? Ele foi discipular, ensinar a igreja, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Está lá em Atos. Então, veja a importância de ter pessoas preparadas para a seara, pois Jesus ele disse: os campos já estão prontos, mas onde estão os obreiros para a seara? Então, precisamos ter isso em mente, que a missão foi dada a cada um de nós. Então, essa é a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido a importância que é o discipulado e a urgência que ele tem na igreja. Amém? E essa oportunidade, em nome de Jesus.